Então, pessoal, nós temos várias reuniões que a gente vai, né? A gente sempre tem aí o trabalhador que fala, quando é que vai ser o nosso dissídio, quando que vai ter o nosso reajuste, o nosso dissídio, e sempre eles falam aí nessa negociação de salário como se fosse um dissídio. Então eu vou falar para vocês agora qual a diferença entre o ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, e o DCT, que é o Dissídio Coletivo de Trabalho. Então vamos lá, Acordo Coletivo de Trabalho. O Acordo Coletivo de Trabalho, ele é uma negociação como se fosse um contrato. Ele é uma negociação entre sindicato, representante dos trabalhadores, e o empregador, entendeu? Não existe outra autarquia no meio dessa negociação. Então o sindicato vai lá com o trabalhador, absorve as demandas desse trabalhador, faz as atualizações em relação à inflação e manda a proposta de negociação para a instituição. E aí você fica naquele bate-bola, a instituição faz contraproposta, o trabalhador aceita ou não aceita, e o sindicato está lá para representar o trabalhador. Então, depois que as duas partes, o trabalhador aceita as propostas do empregador, o sindicato procede com o fechamento do acordo coletivo de trabalho e faz o registro junto ao Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria do Trabalho e Emprego, né, gente? Entendeu? Então, esse acordo coletivo de trabalho, ele é muito usado aqui em Manaus em virtude das peculiaridades de cada instituição. Ou seja, tem instituições que conseguem dar um reajuste de salário maior e tem instituições que não conseguem. Então, esse acordo ele é muito bom nessa negociação. Então, eles são acordos individuais, ou seja, cada empregador negocia de acordo com a sua necessidade. Então, eu acredito que mais de 90% hoje nós negociamos acordos coletivos de trabalho, tá, gente? Convenção coletiva de trabalho. O que é? É quando existe o sindicato representante do empregador, da empresa, e existe o sindicato representante do trabalhador. Então, o sindicato da empresa ele é como se fosse o advogado da empresa e o sindicato do trabalhador é como se fosse o advogado do trabalhador. Então, vocês ficam ali naquele bate-bola para ver qual é a melhor negociação, qual é a melhor negociação para ambas as partes, né? Então, é uma negociação feita entre sindicatos, tá? Sindicato do trabalhador e sindicato do empregador, tá bom, gente? Por isso que é convenção coletiva de trabalho. Aqui em Manaus nós não temos um sindicato patronal, como é que eu vou dizer, local. Existe um sindicato patronal hoje que ele é a nível nacional, né? Ele representa algumas federações, alguns estados. E um desses estados eles representam aqui a cidade de Manaus, do Amazonas. Sendo que ele não tem muita o sindicato patronal ele não é, como ele não é muito atuante em Manaus, as instituições elas têm aí a prerrogativa, o direito de optar por ser representado por esse sindicato ou não. E aí algumas instituições elas preferem o acordo coletivo individual, porque ela está negociando ali de acordo com a necessidade dela. E a convenção não. Quando ela é fechada a um valor, ela tem que ser tem que valer, ela vale para todas as instituições. Então você imagina o seguinte: foi negociado ali um reajuste de salarial de 10% acima da inflação na convenção coletiva de trabalho. Então, algumas instituições de grande porte, de maior porte, elas vão conseguir honrar o compromisso. Mas aquelas igrejas pequenas, aquelas instituições pequenas, elas não vão conseguir. Então, como ela acaba ficando desproporcional, algumas instituições preferem o acordo coletivo de trabalho, tá, gente? E o dissídio coletivo de trabalho, Johnny, o que é? Dissídio coletivo de trabalho é quando a gente não tem acordo entre empregador e nem empregado. Ou seja, o empregado, através do sindicato, ele exige que o empregador dê um reajuste de no mínimo 5%. Pô, a inflação está dando 10%, vamos fechar pelo menos 5%. E o empregador bate o pé e diz que não quer, que só consegue dar 2%, 1%. Então, quando não há negociação entre as duas partes, o sindicato, através da prorrogativa legal que nós temos, nós entramos com o dissídio coletivo de trabalho. Nós pegamos o nosso jurídico, tá, do sindicato, que são prestadores de serviços também, e aí o trabalhador decide
que nós vamos entrar com uma ação contra a empresa, tá? Contra o empregador, para que esse empregador cumpra alguns deveres em relação aos direitos do trabalhador. Por exemplo, a cesta básica aumentou 10%, o empregador não quer dar esse reajuste, aí já é uma incompatibilidade. O INPC está dando 6%, o empregador quer dar 2%. Pô, não pode, tem que dar pelo menos o INPC. Em alguns casos, como são instituições do terceiro setor que vivem de doações ou de alguns aportes financeiros, né, que não tem fim lucrativo, aí existe essa negociação entre trabalhador e empregador, na qual o trabalhador entende que a instituição está passando por aquele momento negativo e ele prefere garantir o emprego do que dar essa porrada aí para aumentar a despesa do empregador. Então é mais ou menos assim que funciona, tá, gente? Então a maioria hoje das instituições negocia acordo coletivo de trabalho. Tá bom, gente?